cortou o pescoço, não sentiu mais nada. Um tiro certeiro, eles dão geralmente no coração ou na cabeça. Pô, você vê, quem está assistindo a cena, mas quem vai receber o golpe é questão de segundos. E eu fiquei pensando nisso, falei, sabe, o Senhor pôs isso no meu coração, de não temer a morte, porque vai ser tão rápido. O Senhor estará com aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Ser fiel até e dar-te o quê? É uma promessa fiel e verdadeira. Precisamos confiar nisso. E queridos, o apóstolo Paulo também, ele nos confirma isso. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 54. 15, 51 e 55. Eis que vos revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Um abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a trombeta, da última trombeta, a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista em corruptibilidade e que o corpo mortal se revista em mortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi o quê? A morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo está dizendo que eu e você podemos e devemos confiar que o Senhor chamará os seus fiéis. Ninguém, que a palavra de Deus, se aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a vida por amor do meu nome, receberá essa vida muitas vezes mais e no porvir. Amém? É uma promessa segura para mim e você. Um corpo incorruptível. Imagina, o que é um corpo incorruptível? Um corpo sadio, sarado, sem problemas. É o que Deus quer e está preparando para mim e para você. Por isso, quando o último imperador, quando Jesus vier, quando o reino dele for restabelecido, o apóstolo João fala lá em Apocalipse 21, viu o quê? Viu o quê? Um novo e uma... Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe mais. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como noiva, adereçada para o seu esposo. E diz que lá não haverá mais o quê? Nem morte, nem pranto, nem dor, que as primeiras coisas passaram. E para que isso não exista, você e eu precisamos ter um corpo o quê? Incorruptível, transformado pelo poder de Deus. O que o olho não viu, o que o coração não sentiu, o que jamais passou pela mente humana, é o que Deus tem preparado para nós. Amém? Eu creio, você crê? Amém. O que Deus tem para nós é muito melhor. Tudo isso aqui é passageiro. E às vezes nós nos prendemos aqui em coisas, em situações, e esquecemos que Deus tem para nós a eternidade, algo muito melhor, algo que não vai passar, onde você e eu receberemos a coroa da justiça. Amém? Onde o Senhor mesmo nos entregará esta coroa. Será o que? Um troféu a você e a mim. Precisamos nos render ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Vejamos o que nos diz. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A nossa pátria está além do que nós imaginamos. Estamos nesse mundo de passagem. É apenas um período, o Senhor tem preparado. Quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, era como se ele estivesse dizendo assim para os discípulos: vocês acreditam em Deus? Eles acreditavam em Yahvé. Então acreditem também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, porque se não existisse, eu nunca diria isso a vocês. Jesus é fiel e verdadeiro. Tudo o que ele disse se cumpriu e se cumprirá. Amém? Ele disse que iria e voltaria, e ele vai voltar. Quando os discípulos estavam ali olhando para os céus tristes, desce um anjo e diz: varão galileus, por que vocês estão tristes? Esse mesmo Jesus
da mesma forma que Ele foi, Ele virá, amém? Eu creio nisso. E Ele veio para buscar você e a mim. Que privilégio, queridos, que nós temos. Por isso que eu tenho falado, ser um cristão adventista é um prazer, é um privilégio para nós. Não é uma igreja, é um movimento profético. Ela teve data de nascimento, está na Bíblia, e você e eu fazemos parte dessa igreja, e o mundo precisa saber disso. A juventude precisa saber por que você é uma jovem adventista do sétimo dia. Por que você é um ancião da igreja adventista do sétimo dia? Por que você é uma criança adventista do sétimo dia? Nós precisamos falar ao mundo, dizer ao mundo que a esperança é Jesus. E que Ele prometeu algo que o mundo não pode nos dar, mas Ele dará a vida eterna. Eu sou o quê? O que Ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir se não for através dele. É Jesus. Ele precisa ser o primeiro, o último e o melhor da nossa vida. Ele precisa fazer parte de nós, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Como nós estamos vivendo? Ontem eu estava pregando em uma igreja e eu estava dizendo sobre 2 Timóteo 4, que Paulo fala para Timóteo: pregue o evangelho a tempo, fora de tempo, chame a atenção, corrija, porque vai chegar um tempo em que eles não darão ouvido o quê? A sã doutrina, escolherão líderes para falar o que dá comichão no ouvido deles, que agradem a eles. Então Paulo fala: prega, precisa pregar, precisa dar choque na espinha dorsal para que a gente acorde. Estamos vivendo um momento de letargia e Jesus está voltando. Ele está voltando para ressuscitar aqueles que morreram na fé. Ele está voltando para que você e eu tenhamos um corpo, o que é transformado pelo poder dele. Mas para isso nós temos que estar aonde? Na presença dele, uma vida dedicada ao Senhor, fazendo dele o primeiro, o último e o melhor da nossa vida. É uma entrega diariamente. E às vezes, ontem eu perguntei a uma irmã assim, ela estava sentada na frente, eu disse assim: será que o seu casamento continuaria se você fizesse tudo do jeito que você quisesse, sem comunicar ao seu esposo? Ela: não. Eu perguntei a um irmão lá atrás: será que o seu casamento continuaria se você fizesse tudo do jeito que você quer, da hora que você quer, sem nada comunicar ao seu esposo? Ele disse: não. Eu disse: é assim com Jesus, é um casamento. Senhor, isso te agrada? É da tua vontade? O que tu queres que eu faça? Senhor, toque em mim. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu necessito acordar e sentir a tua presença. Amém? Amém. Antes de vir para cá, eu estava para tomar banho, eu coloquei um ninho lá, antes de eu tomar o banho, escutando, e eu estava falando isso para Deus: Senhor, por favor, não me deixe para trás. Eu estou indo lá no Morro Alto pregar. Qual é a mensagem, além da que eu já li, qual é a mensagem que o Senhor quer para mim e para a igreja? Porque é assim que precisa ser. Nós precisamos perguntar a Deus: Senhor, o Senhor está agradando da maneira que, conforme o meu casamento está sendo conduzido? Senhor, o Senhor está agradando da maneira que eu me comporto no trabalho, na escola, no meu namoro, no meu noivado? O Senhor está agradando de mim no dia a dia, o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo? Senhor, por favor. E aí Deus, Ele vê que você está se preocupando e se preocupa em não desagradar. E aí sim, agindo Deus, seremos nós? Quem será contra nós? Posso todas as coisas? Naquele que me fortalece. Por que você pode? Porque você se rendeu a Ele, você se entregou a Ele. Eu fico, depois que eu saio daqui, eu fico meditando na família de vocês. Sempre aqui, cantando, louvando, abrindo a igreja, sempre se dedicando, não só eles, mas os que estão aqui sempre. Eu orei por vocês e falei: Senhor, ali estão os seus fiéis, ali estão aqueles que estão em busca, que saem do conforto de casa, mas estão indo buscar ouvir a tua palavra. E Deus tem abençoado, Ele vai continuar abençoando. E são esses que Ele vem buscar. Domingo passado o irmão me mostrou ali, eu estava pregando, e ele mostrou
E é verdade, lá no povo de Israel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali diante desse Nabucodonosor, tinha ali quase 7.000 judeus. E só 3 não dobraram o joelho. Só 3 desafiaram aquele rei, tiveram coragem em face da morte. Fique sabendo tu, ó rei, que o Deus a quem servimos, se ele quiser, ele nos livra, mas se ele não nos livrar, se ele achar que nós temos que passar pela morte, nós preferimos morrer do que fazer a tua vontade, dobrar diante dessa estátua que não vale nada. E foram jogados, mas nada de mal aconteceu. Ao contrário, o monarca olha e fala: mas peraí, nós jogamos 3? Tem um lá que é diferente, parece que dos Deus, o próprio Jesus foi estar com eles ali, devido à fidelidade daqueles jovens. Deus está conosco quando somos fiéis. Ele entra em qualquer situação. Às vezes Ele não nos livra, mas Ele está junto conosco para que possamos suportar. Amém? Amém. Dificuldades, problemas, angústia, decepções, mas Deus está ali. E se clamarmos, Ele nos ouve. Ele é o Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, é a nossa segurança. Por isso, se Ele disse que vai ressuscitar, vai ressuscitar. Se Ele disse que vai transformar, Ele vai transformar. Se Ele disse que você vai viver a vida eterna, se Ele disse: olha, eu vou olhar para você e dizer: vinde bendito do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. É o maior prazer, acredito eu, de Jesus. Imagine Jesus, Ele está angustiado para chegar essa hora, de Ele olhar para você, olhar para mim e dizer assim: vinde, entre, a casa está pronta, foi preparada para você, eu fiz com prazer, com alegria. Mas sabe algo que acredito eu, que doerá mais em Cristo do que a cruz, do que a ruptura entre Ele e o Pai quando Ele estava na cruz? Ter que olhar para algumas pessoas e dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus. Deus nunca quis isso, Jesus nunca quis. São as escolhas que fazemos. Ele prometeu e Ele vai cumprir. E nós precisamos viver isso, colocar isso em prática. Conta-nos a história de um jovem que matou alguém em um vilarejo. E ele foi preso. Mas a cidade gostava muito daquele jovem, era um bom rapaz. E aí a cidade começou a interceder por ele. E ele ia ser julgado a pena de morte. O governador acorda no dia do seu aniversário do governador, aí está lá os pedidos pelo aquele rapaz. Ele disse assim: eu vou dar um presente hoje a alguém, eu vou libertar alguém. Quando ele abriu lá e viu os pedidos por aquele rapaz, ele vestiu um terno, pegou uma Bíblia e colocou a carta que daria liberdade àquela pessoa, e colocou dentro daquela Bíblia e foi. E quando ele chega lá, ele pergunta ao carcereiro: onde é a cela do jovem assim, o que assassinou fulano e tal? Ele disse: olha, é ali em cima, mas ele está muito violento. Se eu fosse o senhor, não ia lá não. Eu falei: mas eu preciso falar com ele. O carcereiro conduziu o governador foi até aquela cela, e quando chegou ali na cela, o governador falou: oi rapaz, tudo bem? Ele: que pergunta idiota, bem preso aqui desse jeito, você não está vendo, você está cego. Ele falou: calma jovem, eu tenho algo aqui dentro que é bom para você, não interessa, eu não quero nada, mas eu tenho algo para você, não interessa, eu não quero nada. Ele ficou agressivo, o carcereiro: vamos sair, senão ele pode até tentar pegar o senhor pela grade. O governador baixou a cabeça e saiu, e quando o governador saiu, o carcereiro olhou para aquele rapaz e falou: você é burro mesmo, hein, rapaz? Ele disse: por que esse ignorante chegou aqui? Ele falou: não, rapaz, era o governador. E dentro daquela Bíblia, ele não é pastor, não, ele era governador. E dentro daquela Bíblia estava ali o papel dando a sua liberdade. Ele não aceitou. 3 dias depois ele foi condenado à morte. 3 dias depois ele foi levado para morrer. E quando ele estava ali, olhando para as pessoas, ele pediu para falar em alguns segundos, e ele disse assim: olha, hoje eu vou morrer aqui, não pelo crime que eu cometi, mas eu vou morrer pelo perdão que
pecados que cometeu. Podemos nos perder por rejeitar o sacrifício de Jesus, o perdão, ainda que os vossos pecados sejam o quê? Vermelhos como o quê? Eles se tornarão o quê? Brancos como a lã. É Jesus que diz, é Ele que pede, dá-me o teu coração, e a gente tem, mas não entrega. Ele diz, eu estou à porta aí. Se você fizer o quê? Só ouvir? É só ouvir, irmãos? O que precisa fazer? Atitude, ação, abrir a porta. Aí ele diz, quando você abrir, eu vou entrar em sua casa, vou cear com você e você comigo. É o prazer dele. Mas primeiro você tem que ouvir e dar a ele a liberdade de entrar. Entra, Senhor. Transforma a minha vida, me mude, me faça um novo homem, uma nova mulher, um cristão de verdade, um homem de oração, uma mulher de oração, de poder nas palavras. Queridos, quantas pessoas enfermas em nossa igreja, estamos orando e nada está acontecendo. Alguma coisa está errada. Deus atende. Ele diz, buscar-me-eis, me achareis por buscar todo o vosso coração. Por que a gente ora e nada acontece? Alguma coisa está errada conosco. Alguma coisa estamos fazendo que é contrária à vontade de Deus. E Ele não pode nos atender. Ele quer nos atender. Precisamos pedir a Deus, Senhor, transforma o meu coração. Eu gosto muito de pregar sobre o jovem rico. O jovem rico, não o jovem que foi embora de casa. A gente chama ele de filho pródigo, mas quando a gente vai ver os anais mesmo da história, o pródigo era o que estava dentro de casa, não o que saiu. E aquele jovem, o que eu vejo, quando ele está ali sentado e ele teve vontade de comer as bolotas dos porcos. E é isso que Satanás faz com a gente. Ele tira a gente da presença de Deus, tira a gente da casa de Deus e nos leva a comer o quê? Coisas podres, coisas que destroem a nossa vida. E aquele jovem, quando olhou aquilo ali, a Bíblia diz que ele caiu em si. Por que você voltou para a igreja? Por que você voltou? Porque você caiu em si. Você percebeu que o melhor não era lá, mas estar aqui. Você pode ter perdido muitas coisas ao ter voltado, mas ganhou o céu. Deus está na sua vida. E aquele jovem, quando ele caiu em si, diz que ele refletiu, falou, mas peraí, quantos empregados do meu pai alimentam-se melhor do que eu? E eu aqui querendo comer bolotas de porcos? Mas queridos, se ele só pensasse, ele disse que ele falou com ele mesmo, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer a ele, pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou digno de você chamar teu filho. Me trata como um empregado qualquer. Agora, irmãos, se ele tivesse pensado e se ficasse ali perto dos porcos, sabe o que ia acontecer? Ele ia comer as bolotas dos porcos, ele ia comer a lavagem. Mas a Bíblia diz que ele falou, é ação, Deus nos chama a ter ação. Por isso que ele diz, estou à porta e bate, se você ouvir e abrir, é a ação de ir e dizer, Senhor, entra. Aquele jovem, ele falou, levantou, ele praticou a ação de ir ao pai, falou, pai, o pai vai ao encontro dele, ele disse, a primeira coisa, ele ajoelhou e disse, pai, eu pequei contra o céu, o pai disse, é isso que Deus quer de nós. Amém. Reconhecer que Ele é tudo e tudo. E aí, Ele fará na nossa vida aquilo que nós não conseguimos fazer. Que nós saímos daqui essa noite acreditando que se a morte nos levar antes da vida de Jesus, nós iremos acordar na primeira trombeta. Amém. Está fraco esse amém? Amém. Mas se permanecermos vivos, é porque passaremos pela angústia, pela tribulação, e nós seremos transformados pelo poder de Deus em um corpo incorruptível. Amém? Amém. Nós vamos ouvir mais um hino. Quando estivermos ouvindo esse hino, eu convido você, querido, a refletir um pouco como você está se preparando para este encontro. Ou se a morte hoje levar alguém, você está preparado para acordar na primeira trombeta?